Trace Flags, acionando o modo diagnóstico do SQL Server. Hoje, nós vamos analisar o comportamento interno do motor de processamento de dados para conseguir extrair a melhor performance possível dessa arquitetura. É comum bater aquela sensação de que o SQL Server opera como uma caixa preta. A query é enviada, o tempo de execução aumenta e muitas vezes não se tem ideia do que o motor interno está processando. É natural haver uma frustração na rotina da engenharia de dados quando os tempos de execução se tornam imprevisíveis e faltam detalhes técnicos sobre qual caminho o sistema escolheu para entregar os registros. Para resolver essa falta de visibilidade, nós utilizamos as Trace Flags. Elas funcionam como parâmetros que entregam uma flexibilidade adicional, atuando como chaves que modificam o comportamento padrão do motor do banco para ajustes bem específicos ou diagnósticos avançados. São ferramentas essenciais para o trabalho de tuning e de refaturação de código. Elas agem como um raio-x, permitindo que a gente observe o impacto direto nas execuções e consiga entender as decisões do sistema antes que isso vire um problema de performance. Mas antes de olharmos as flags mais usadas na investigação técnica, é preciso estabelecer uma regra clara e inegociável. Jamais deixe essas chaves no código final de produção. O nosso foco aqui é estritamente investigação e depuração. Manter essas instruções ativas no código consolidado altera o comportamento esperado do servidor de uma forma ampla, o que definitivamente não queremos. Vamos avançar para a primeira ferramenta do nosso kit de diagnóstico, que é a Trace Flag 1222. Essa flag é muito usada para uma investigação rigorosa de deadlocks. Por padrão, o log de erros apenas avisa que houve um deadlock, trazendo informações bem básicas. Mas ao ativar a Trace Flag 1222, o SQL Server passa a gerar logs detalhados no error log. A instrução expõe com exatidão os recursos disputados, as transações envolvidas no processo e o modo de bloqueio que cada seção tentou adquirir. Isso facilita bastante a resolução daquele conflito de concorrência na estrutura. O nosso próximo parâmetro de análise é a Trace Flag 8606. Essa flag nos permite entrar na mente do otimizador de consultas. O otimizador trabalha como um calculista matemático que depende muito das estatísticas para traçar as rotas de execução. A Trace Flag 8606 fornece informações detalhadas sobre como os histogramas e as estatísticas estão sendo aplicadas para gerar o plano de execução. Ela ajuda a esclarecer por que o SQL Server escolheu um caminho de processamento inesperado, mostrando a árvore de entrada e a influência das estatísticas na estimativa de linhas que vão ser processadas. Na sequência, nós temos a Trace Flag 9130. Esse parâmetro é fundamental para expor o predicado residual, que na área chamamos de filtro oculto. O predicado residual é traiçoeiro porque ele se esconde dentro de um index seek que, olhando no plano, parece saudável e eficiente. O sistema pode estar lendo 1 milhão de registros para devolver apenas 10, simplesmente porque o filtro não é exato e a base não foi indexada de maneira adequada. A flag 9130 obriga o SQL a mostrar esse filtro oculto no plano de execução como um operador de filter separado. Isso ajuda a diagnosticar com clareza a presença de índices mal projetados. A última flag dessa nossa análise é a 2372. Um obstáculo grande para o otimizador de consultas são as estatísticas desatualizadas. A Trace Flag 2372 atua diretamente nesse ponto. Ela serve para forçar uma amostragem de estatísticas mais agressiva durante as rotinas de atualização. Isso garante que o motor de execução trabalhe com os dados mais precisos possíveis, evitando a geração de planos de execução ineficientes baseados em informações obsoletas. Como ativar com segurança nível global versus nível de query? No nível global, ativado através do comando dbcc traceOn, todas as conexões do servidor são afetadas, o que gera um impacto generalizado no ambiente. Em contrapartida, o nível de query, que utiliza a cláusula Option Query traceOn no final da instrução, é a abordagem mais controlada que temos. Ela restringe o efeito do parâmetro apenas àquela consulta específica, sendo o método ideal para realizar testes e validações no código sem comprometer a estabilidade e a performance do servidor como um todo. Para estruturar esse processo na rotina de desenvolvimento, temos um checklist final. As Trace Flags devem ser usadas apenas em ambiente de desenvolvimento ou para diagnósticos controlados. É obrigatório revisar as flags após atualizações de versão do SQL Server, garantindo a compatibilidade do sistema. E a regra técnica principal: desative e remova todas essas instruções do código assim que terminar a etapa de investigação. O código deve sempre permanecer limpo. Fechando a nossa análise, fica a recomendação baseada no que vimos hoje. Acione um raio-x da arquitetura do banco de dados com Trace Flags.
A questão agora é avaliar qual gargalo oculto no servidor está só esperando a flag correta para ser identificado e resolvido. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e dê um like.